prazer poder compartilhar. Como ele falou, meu nome é Maurício, quem não me conhece. E como o David falou, nós estamos nessa série abordando alguns personagens bíblicos e tratando justamente do centro da vontade de Deus para esses personagens. Semana passada o Bruno compartilhou sobre Samuel. Samuel é uma figura importante na vida de Saul, que é sobre quem nós vamos compartilhar hoje. Samuel foi o responsável por ungir o primeiro rei de Israel. E o primeiro rei de Israel foi Saul. E como introdução, até aproveitando muito do que o Felipe e o David compartilharam sobre João Batista, um homem de valor, um homem que resolveu e decidiu, desde o ventre ele foi abençoado para isso, guardou os princípios do Senhor, e um homem que tinha como princípio fundamental da sua vida, aquilo que foi regendo ele ao longo de toda a sua vida, era justamente o cuidado com a próxima geração, com o povo. Então João Batista ele é um exemplo de um homem que não viveu para si mesmo, mas ele decidiu entregar e gastar a sua vida em prol de uma outra geração, em prol de outro. E ao contrário é o que veremos sobre Saul. Amém? Então, se você puder, abra sua Bíblia, no livro de 1 Samuel. Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, depois vem Samuel. 1 Samuel capítulo 8. Vamos ler 1 Samuel capítulo 8, a partir do versículo 4. Diz assim: Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram: Tu já és idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Como surge Saul na história? O povo de Israel, como diz o texto, eles vinham de um período de juízes, e Samuel é justamente o último juiz e o profeta que inaugura esse período da monarquia. Só que Israel ele está geograficamente localizado em um lugar onde ele é cercado de vários povos e povos diferentes. E esse conceito de rei no mundo antigo, ele é diferente do que nós temos conhecimento, assim, principalmente no período moderno. O conceito de rei antigamente, ele tinha a ver com como se ele fosse uma inspiração divina, como se ele fosse uma própria divindade, não somente uma inspiração. Mas o rei, no mundo antigo, ele tinha traços divinos. Então, o povo, os súditos de um determinado rei, eles não olhavam para ele apenas como uma figura humana. Eles olhavam para ele que, além de uma figura humana, ele era uma espécie de divindade. E Israel tinha um Deus todo-poderoso, nosso Deus, que os conduziu pelo deserto, que os tirou do Egito com poderes milagrosos. Mas Deus não tinha uma aparência física para Israel. Ao contrário, as outras nações sempre tinham um rei com essa aparência física, e eles tinham uma imagem que eles podiam se aproximar. Então Israel observando, o povo de Israel observando essas nações, eles decidiram: olha, nós queremos um rei como o dos outros povos. E eles chegaram para Samuel e pediram: olha, nos dê um rei, escolha um rei para nos governar, à semelhança dos outros povos. Meus irmãos, Samuel rapidamente se entristeceu. E Deus falou com Samuel: olha, eles não estão rejeitando você, Samuel, eles estão rejeitando a mim. Justamente por esse ponto que nós colocamos. Porque o povo não estava querendo apenas um rei, eles estavam querendo também um Deus. Eles estavam querendo se apegar a um outro tipo de divindade. E por isso Deus se entristece e diz: olha, esse povo está rejeitando a mim
como rei. Eles tinham desejos que foram produzidos a partir de uma cobiça. Meus irmãos, muitas vezes nós cobiçamos alguma coisa, né? Então a gente às vezes pensa assim, mas o carro daquele irmão, hein? Que carro, eu queria ter um carro daquele. Ou às vezes nós cobiçamos a família de um outro irmão, mas aquele... E a cobiça, ela dá lugar ao desejo. Então quando o povo estava observando as outras nações, eles queriam ter um rei como os outros, eles também estavam desejosos no seu coração. Então Deus falou com Samuel, vai lá e escolhe um rei. E aí surge Saul. E por que eu falei do desejo? Porque Saul significa desejoso. Aquele que foi desejado. Saul, meus irmãos, é uma expressão de um desejo do povo por algo que eles pudessem cultuar e que não era Deus. E Deus fala assim, olha, eu vou dar para vocês um rei, como vocês querem. Porque esse rei é fruto do desejo de vocês. Esse rei que vocês querem, vocês agora serão governados pelos próprios desejos que vocês alimentam no seu interior, fruto de uma cobiça. Porque vocês não aceitam o domínio do Senhor Todo-Poderoso, mas vocês querem ser dominados pelos seus próprios desejos egoístas. Então, qual é o primeiro ponto de Saul que eu gostaria de grifar? Saul é um espelho do povo. Saul, ele representa os desejos, cobiças de um povo desobediente, de um povo avarento, de um povo rixoso, de um povo que não tinha temor ao Senhor e não tinha temor à palavra que o Senhor estava transmitindo a eles durante todo aquele tempo. Era um povo que não estava reconhecendo os próprios feitos que o Senhor fez quando os conduziu por todo o deserto. Por quê? Porque era um povo que tinha muito apego às aparências. Sabe por quê? Porque Saul, mais à frente você vai ler no 1 Samuel capítulo 9, diz assim, havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Alfia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Esse era Saul. Um homem que tinha uma boa aparência. Um homem que, a Bíblia fala que o mais alto de Israel batia nos seus ombros. Então ele era uma pessoa vistosa. Era alguém que eles podiam ter orgulho. Olha, como é formoso o nosso rei. Só que, meus irmãos, Deus não... Tem um texto em 1 Samuel 16, diz assim, Deus não vê como o homem vê. Saul era fruto do desejo dos homens. Saul era um espelho daqueles homens. Quando você vê Saul no governo, você vê o tipo de gente que era governada por ele. Saul, ele era um homem de aparência. Então o povo via algo, se orgulhava de algo, tinha um referencial. E eles viam e se orgulhavam. Mas o que eles viam não era o que Deus via. A aparência é enganosa. Lembra lá em Gênesis, o primeiro pecado da humanidade. Ele começa com a cobiça. E quando uma mulher olha, quando Adão e Eva olham para o fruto e diz que ele era atraente aos olhares. Então existiu uma aparência que cativou o olhar daqueles dois e eles caíram em desobediência. Saul era um homem aparente, formoso, mas que não tinha uma estrutura suficiente para reinar sobre Israel. Mas é muito interessante porque Deus não se opõe ao pedido do povo. Quando
quando o povo rejeita o Senhor, que é o que ele diz, Deus fala com Samuel: vá lá e dê a eles o que eles querem. Eles querem um rei. Então vá e unja Saul. E Samuel foi e ungiu Saul. E diz: olha, hoje você está sendo ungido e consagrado rei sobre Israel. Só que agora temos um porém. Com o rei, agora vocês estão numa estrutura de reino. Por quê? No período dos juízes, Israel vivia como um grupo tribal. Agora, com uma configuração monárquica, Israel está numa estrutura de reino. E o reino precisa de leis. E agora Samuel vai lá e lê as leis do reino e apresenta Saul como rei deste reino. Então seus filhos agora serão entregues ao rei. Vocês agora têm um dono, porque é o que vocês querem. Ele apresenta a Saul e Saul ao povo. Então agora a configuração muda. E o próprio Saul agora, ele tem que se adequar a uma realidade que ele até então não tinha vivido. E ele se demonstra um homem, de certa forma, covarde, medroso. Porque quando ele vai ser ungido, as pessoas perguntam: mas cadê o rei? Cadê Saul? Saul estava escondido com as jumentas. Vai lá, busque ele. Ele vai ser o rei, mas cadê o rei? O rei está escondido. O rei está com medo. Então perceba que os traços de Saul são também os traços de um povo que pedia por Saul. São os traços dos desejos mais íntimos de um povo que pedia um tipo de governo que tivesse a ver com eles, que satisfazesse os seus prazeres internos e que os distanciasse da vontade de Deus. E no capítulo 15 de 1 Samuel, no versículo 1, diz assim: Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. E por isso escute agora mesmo a mensagem do Senhor. Essa era a missão de Saul, meus irmãos. Qual era a missão de Saul? Você é rei de um povo. E esse povo não é seu. É o povo do Senhor. Samuel ungiu Davi para ele cuidar do povo de Deus. Perceba que o povo rejeita a Deus, mas Deus não rejeita o povo. Deus ainda está concedendo ao povo o que eles queriam. E diz: esse povo é do Senhor, por isso o que você vai fazer? Escute ao Senhor. Essa era a missão de Saul: cuidar de um povo do Senhor e escutar o Senhor. Como o Felipe compartilhou sobre João Batista. João Batista era uma voz. Para você ter uma voz, você precisa ouvir algo de Deus. João Batista gastou anos no deserto. Foi oferecido ao Senhor desde o ventre. Era nazireu, era um homem separado, completamente consagrado. Até socialmente ele era distanciado da vida pública de Israel, porque ele estava sendo formado, uma palavra sendo gerada, mas uma palavra para ele? Não, porque a voz que ele carregava, a palavra que ele carregava não era para ele, era para uma geração, era para o povo de Deus. Preparai o caminho para o meu, preparai o caminho para o meu filho, preparai o caminho para o Senhor. Essa era a palavra de João Batista. E o princípio se aplica da mesma maneira. Saul deveria cuidar de um povo que não era dele, ouvindo a voz do Senhor. E o Senhor fala com Saul: olha, os amalequitas. O Senhor fala com Saul: os amalequitas feriram o meu povo quando eles saíram do Egito. E eu tenho algo contra os amalequitas. Deus falou com Saul: você agora é rei, você fará algo. Então qual é o primeiro ponto? Saul deveria cuidar do povo.
ouviram o Senhor. E Deus agora estava falando, vá lá e você tem que exterminar os amalequitas, porque eu tenho algo contra eles. Ok? Ok. Saul vai para obedecer à voz do Senhor, que é um mandamento que ele deveria guardar. Ele vai e extermina boa parte do que havia naquele lugar. Mas ele não extermina tudo. Ele não obedece a palavra integralmente. O texto diz assim, no versículo 9 de 1 Samuel 15, mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos, os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. O que Deus falou com Saul, irmãos? Destrua tudo. Mas Saul teve uma ideia, Deus me falou isso. Saul teve uma ideia melhor que a de Deus. Já ocorreu para nós em algum momento da nossa vida nós pensarmos assim, ou estarmos buscando algo de Deus e às vezes nós considerarmos, Senhor, eu acho que eu tenho uma ideia melhor. Sabe isso, essa barganha que às vezes nós fazemos com a nossa mente, conversamos com nós mesmos no momento de dificuldade, no momento de decisão, ou no momento em que o Espírito sopra ao nosso ouvido algo que devemos fazer e nós começamos a... Será que é isso mesmo, hein? Será que Deus quer que eu tenha 3 filhos? Assim, um só, né? Eu acho que é. Acho que um só tá bom. Ah, Senhor, mas pastorear uma comunidade, hein? Não, deixa eu aqui, ó. Vou seguir minha carreira. Vou fazer o que é bom. Porque Saul, ele olhou e disse, ah, isso aqui é muito bom, né? Não vamos queimar isso aqui não, porque às vezes Deus errou. Será que foi isso? Porque o que dá a entender é que Saul pensou justamente nisso. Saul justamente considerou que as ideias dele, que os desejos dele eram melhor do que o de Deus. Ele considerou que o que ele tinha como percepção e conhecimento de vida, o que ele tinha como cultura, ele considerou que aquilo era melhor do que obedecer ao Senhor. Então Saul vai e não obedece à voz do Senhor. E lembra que nós falamos que a figura do rei nesse mundo antigo, ela tem uma ligação com a figura do divino? Idolatria. Perceba que Saul, ao não considerar que a vontade de Deus era suficiente, ele já está completamente contaminado pela cultura e pelo mundo ao redor. Ele não pertence ao Senhor. Porque no versículo 12, diz assim, de madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram, Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. Depois foi para Gilgal. Quando Saul não considera que a vontade de Deus, que a palavra de Deus era suficiente, ele já está considerando ele mesmo como uma autoridade divina. Porque ele vai lá e ergue um monumento em sua própria honra. Ele já está completamente contaminado pelo mundo ao redor. Ele já está completamente contaminado pela cultura, onde diz, olha, você não precisa de um Deus, você é o próprio Deus. Você é o seu próprio Deus. Então um teólogo que eu gosto muito, e ele fala que o principal pecado de Adão e Eva foi considerar que eles podiam viver sem Deus. O que era atrativo para Adão e Eva era pensar que eles podiam ser autônomos, donos de si mesmos, capazes de definir e decidir o destino deles por conta deles mesmos. Irmãos, esse é o princípio da idolatria.
Porque a Bíblia fala que a idolatria ela começa no coração do homem. Os desejos do coração do homem. O coração do homem é a fonte da vida. É de onde surgem as fontes da vida. É de onde surgem os primeiros pensamentos que nos levam a ações, comportamentos, hábitos que formam culturas formam povos idólatras. Por quê? Porque começou com um desejo, começou com uma cobiça, se tornou um desejo, que se tornou uma autossuficiência, que estabeleceu uma nação idólatra, que hoje é capaz de movimentar muitas pessoas em torno de algo que é completamente promíscuo. A gente está vendo no Brasil hoje, eu não sei se hoje tem, foi ontem, um show de uma cantora internacionalmente conhecida, né? A Madonna. Meus irmãos, não é apenas um show, uma apresentação. Nós estamos diante de uma demonstração de um ato, eu diria, de um ato espiritual. É uma espécie de culto, que não é um culto ao nosso Deus. Então, pense que Saul, ele começa de uma maneira, eu vou abrir um parênteses. Saul não começou amaldiçoado. Ele, os versículos anteriores, no capítulo 10, 1 Samuel, quando Saul ele encontra com Samuel, o profeta, o vidente da época, no versículo 6 diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de você. Isso é Samuel falando com Saul, no capítulo 10, versículo 6. E diz assim: e com eles você profetizará, e será um novo homem. Quando Deus chamou Saul, ele deu uma ferramenta para Saul. Quando o povo pediu por Saul, Deus concedeu o desejo do povo. Deus deu uma ferramenta para Saul. Olha, o Espírito. Você terá o Espírito com você. A questão é que Saul rejeitou o Espírito. E rejeitar algo de Deus, irmãos, não é algo instantâneo, do dia para a noite. Mas existem momentos em que nós vamos decidindo e nos afastando, e considerando outras propostas, e considerando outras coisas, e vai enchendo, a gente vai acumulando, e acumulando, e acumulando, e acumulando, até uma hora que Deus fala: alguém tem que parar Saul. Eu me arrependo de ter feito de Saul rei sobre Israel. Essa palavra que Deus deu a Samuel, falou: fale com Saul. Eu me arrependo de ter feito Saul rei sobre Israel. Mas Samuel tinha o quê? Samuel ainda tinha dó de Saul. Não, mas calma. Ele é jovem. David acabou de falar da Lídia, ele é jovem. Filipe jovem, 3 filhos, uma família, sacerdócio, trabalho. A história é muito interessante, né? Família, uma pouca idade, família, trabalho, casa, política. E o Lídia, esse nome, Lídia, significa aquela que trabalha. Aquela que trabalha. Sustenta, que é um apoio. O trabalho não está só ligado aos afazeres, né? Mas é um fundamento. Então, irmãos, o que nós estamos querendo tratar Saul ouviu as suas próprias vozes interiores, suas próprias convicções. Que vozes nós temos ouvido? A voz do Senhor, as nossas próprias vozes, os nossos próprios desejos. Porque isso é Saul, o desejado. Cuidado com os seus desejos, cuidado com os nossos desejos. Eles um dia podem nos dominar por completo. E quando eles nos dominam, estamos à beira da ruína.
Saul, ele, no decorrer da sua vida, lá no capítulo 15 ainda, quando ele vai explicar para Samuel sobre o porquê da decisão dele. Não, ainda em 1 Samuel capítulo 15, lá no versículo 22. Versículo 22, isso, mais à frente. No versículo 23. E diz: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. A arrogância é como o pecado da feitiçaria. Quando ele se encheu de si, ele estava agindo por si mesmo. Isso também tem consequências espirituais. Feitiço. Feitiço tem a ver com alguém que está entorpecido. Ele está tão vislumbrado com uma realidade, ele está tão vislumbrado com algo que o retira de uma análise objetiva e coerente sobre o que está acontecendo. Ele não consegue mais ter uma capacidade de discernir. Uma vez eu conversando com um homem no trabalho, e ele me relatando sobre uma vida de adultério que ele tinha. E, enfim, não vou entrar nesse conteúdo, mas o que fica perceptível é a pessoa que está incapaz de discernir as coisas que ela faz. Ela está completamente entregue a ações que já dominaram a sua mente, o seu corpo, e ele não consegue considerar os prejuízos que aquilo pode trazer para a realidade ao seu redor. Ele está apenas pautado em seus próprios desejos, completamente entregue à sua certeza. Esse era Saul. Por isso que diz que essa arrogância dele, a rebeldia dele era como um pecado de feitiçaria. E a arrogância, essa confiança em si mesmo, como um pecado de idolatria. Mas eu já quero caminhar para a conclusão. E Saul é um exemplo de como alguém que se afastou do centro da vontade de Deus, ou como alguém que rejeitou a vontade de Deus. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um plano coletivo e um plano individual. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem algo muito específico para você. Mas, ao caminhar em direção a descobrir essa vontade de Deus, muito cuidado com quem caminha com você, porque os seus desejos, eles vão junto. E em algum momento, eles vão gritar no seu ouvido. Fale: olha, isso de Deus pode até ser bom, mas isso aqui pode ser melhor. Que foi justamente o feitiço que a serpente lançou sobre Adão e Eva. Olha, Deus falou. Satanás, ele não vai dizer que Deus não falou. A palavra de Deus não volta vazia. Não tem como ele se opor a uma palavra de Deus. Porque Deus fala e faz. Deus fala e acontece. Deus falou: haja luz e houve. Então Satanás, ele não tem como lutar contra, mas ele distorce. Então quando você tem consciência que Deus tem para a sua vida, muito cuidado com quem vai com você, os seus desejos. Muito cuidado quando você estiver no centro da vontade de Deus, algo vai te dizer que aquele centro pode ser completamente voltado para você. Isso acontece na história da humanidade, quando o homem, lá no iluminismo, lembra? Que Deus não é mais o centro do universo. O que o homem fez? Ele tirou Deus, colocou agora é o homem. A razão, o pensamento, as ideias.
Então, sutilmente, Deus vai deixando de ser o centro. E nossos desejos e paixões vão sendo o centro. E o homem e a razão vai sendo o centro. E os prazeres do mundo e a sensualidade vai sendo o centro. E até que aquilo já tomou conta e você está anestesiado, enfeitiçado, já se tornou um idólatra. Você não consegue ver o palmo na sua frente. Porque quando o homem peca lá no jardim do Éden e os olhos dele são abertos, a única coisa que ele consegue ver é ele mesmo e ele estando nu. Ele não consegue mais ver o outro, ele não consegue mais contemplar a criação que estava diante dele, ele consegue somente se perceber. Esse é um indício. Esse é o indício que foi alertando Saul e ele não percebeu. Olha, você está percebendo somente você. Você está percebendo que quando Saul ele começa a perder o controle sobre o povo, ele já está começando ele já está não mais obedecendo a primeira mensagem que nós ouvimos quando Deus fala com ele: olha, o povo é do Senhor. Porque ele quer o povo para ele. Ele quer o povo para honrá-lo e idolatrá-lo. Ao contrário de Davi, mais à frente, que ele tinha o coração. Davi tinha um coração. Saul tinha sua razão, os seus conceitos sobre si. Amém? Queria te pedir para fechar os seus olhos. Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela Tua Palavra, pela mensagem das Escrituras. Nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor ainda insiste conosco, Pai. Mesmo potencialmente, completamente inclinados ao mal. Completamente, Senhor, inclinados a, dia após dia, fazermos maldades que nós não somos nem capazes de medir. Mas o Senhor ainda insiste conosco. Somos gratos a Jesus Cristo, Teu Filho, que o Senhor enviou para nos redimir. Eu oro, Senhor, para que essa palavra crie raízes em nós e gere, Senhor, um temor ao Teu Santo Espírito. Pai, nos encontre e nos dê a capacidade de discernirmos sobre o que estamos fazendo, sobre o que estamos ouvindo, sobre quem estamos ouvindo, sobre os pensamentos mais profundos do nosso interior. Que o Senhor esteja lá, nesses lugares profundos, que haja a luz do Senhor nesses lugares. Comece a iluminar, Pai, e dissipar as trevas que há em nós, que muitas vezes não permite que vejamos o Senhor e que possamos contemplar a Tua beleza, a beleza da Tua santidade. Obrigado, Senhor, por isso. Em nome de Jesus. Amém.